seja bem-vindo. Hoje nós vamos aprender como calcular a análise discriminante e interpretar os principais resultados do método aqui no RStudio, usando a nossa linguagem R. A análise discriminante é utilizada quando desejamos discriminar ou classificar alguns objetos e elementos em grupos pré-definidos. Essa técnica é apropriada quando temos um conjunto de variáveis independentes ou explicativas e uma variável dependente categórica, ou seja, que representa categorias. Você pode imaginar uma agência bancária que concede crédito e quer classificar seus clientes entre um cliente bom pagador e um cliente mau pagador. Então, com base em todos os dados de empréstimos passados, com o perfil dos tomadores de empréstimo, como renda, tamanho da família, número de cartão de crédito e assim sucessivamente, o banco consegue classificar esse novo cliente como potencial bom ou mau pagador. Esse método de análise discriminante também pode ser utilizado quando você possui mais de duas categorias. Você pode classificar os eleitores com base no seu perfil em apoiadores de um candidato A, de um candidato B, de um candidato C e indecisos. Então você pode ter 4 categorias, por exemplo. Para executar a análise discriminante no R, você vai precisar do pacote MES. Caso não o tenha no seu computador, você deve executar a linha 7, pedir para instalar e após instalar, carregar o pacote executando a linha 9. Eu não instalei porque eu já instalei anteriormente. Então, basta você instalar uma única vez na sua máquina. Mas, a todo momento que você abrir o programa e começar a trabalhar novamente, você deve executar a função library. Nós vamos trabalhar com um banco de dados com 5 variáveis, em que a variável de interesse é POP, que classifica empresas que faliram e não faliram. POP igual a 0 são as empresas que faliram, enquanto POP igual a 1 são as que não faliram. Nós vamos importar o banco de dados de nome dados. Você antes pode ter criado seu projeto ou não. Se você criou um projeto, basta colocar dados e a rotina na pasta do seu projeto. Caso contrário, você deve vir aqui, clicar em importar do Excel, selecionar o seu arquivo. Após selecionar e clicar em abrir, vai aparecer estes dados. Eu vou trocar dados por FAL, apenas para seguir a minha rotina. Clicar em importar. Importei o nome de banco FAL, com 6 variáveis, todas elas estão abertas aqui. Então, POP é uma variável categórica que assume somente 2 valores, 0 ou 1. Após feito isso, iremos executar a função discriminante. Existem vários tipos de funções discriminantes disponíveis que você pode estimar usando esse pacote. Nós aqui vamos trabalhar com 2 básicas, que é a função discriminante de Fisher ou linear e a função discriminante quadrática. A ideia da função discriminante linear é que as matrizes de covariância da população 1 e da população 2 são iguais. Como assim? O que eu estou querendo dizer é que a matriz de covariância para as empresas que faliram seria igual à matriz de covariância das empresas que não faliram. Se isso é verdade, você pode utilizar a função discriminante linear. Se isso não é verdade, você deve utilizar a função discriminante quadrática, que nós já vamos ver. Para estimar a função discriminante linear, nós vamos utilizar a função LDA. Então, linear discriminante análise. Abre parêntese, POP é a minha variável dependente, que está sendo explicada por x1, 2, 3 e 4. Essa porção é chamada de fórmula. E data igual a FAL, que é o nome do banco de dados de onde estão essas variáveis. x1, então, é o fluxo de caixa sobre o total de débitos. x2, a receita líquida da empresa sobre os ativos totais. x3, os ativos correntes sobre débitos correntes. x4, ativos correntes sobre receita líquida das vendas. Então, com base nessas 4 variáveis, nós vamos predizer, nós vamos determinar se a empresa pode ir a falir
ou não. Esse problema é baseado no trabalho de Johnson, de 1987. Na descrição do vídeo eu vou deixar a referência completa do trabalho, caso você queira consultar. A amostra de Johnson é composta de 21 empresas que faliram e 25 empresas que não faliram. Os indicadores financeiros, que são esses x1, 2, 3 e 4, que são nossas variáveis independentes, refere-se a 2 anos antes da falência da empresa. Então, seria com base nessas variáveis, 2 anos antes da falência ou não, porque tem empresas que não faliram, ser possível determinar se ela irá falir ou não daqui a 2 anos. Nem sempre a fórmula é necessária. Se você não utilizar a fórmula, você deve utilizar uma matriz contendo apenas as variáveis independentes e uma outra variável chamada de grouping, que é aquele elemento do tipo fator especificando a classe de cada observação. Função discriminante, basta você executar a ajuda, você terá como pode ser operacionalizada. Você pode estimar a função linear discriminante usando fórmula e data, como fizemos aqui, ou usando x, que é uma matriz das variáveis x1 a x4, e uma outra grouping, que é uma outra variável do tipo fator, que seria pop. E aqui nós temos, ao final, alguns exemplos de como estimar também, e a explicação de cada um deles. Eu estou salvando esse objeto, feitas essas considerações sobre como estimar a função discriminante. Eu vou salvar todo esse procedimento dentro de um outro objeto de nome d.l. E a setinha serve para atribuir. Lembrando que esse nome eu estou atribuindo. Você fica à vontade de atribuir qualquer nome que você desejar. Desta forma aqui também não precisa ser x1, 2, 3 e 4. Pode ser o nome que você achar interessante. Vou executar, linha 23. Criou aqui o nosso objeto, que na realidade então é uma lista com outros 10. O que me interessa deste objeto no momento é o resultado da função discriminante em termos dos seus valores para os parâmetros. Então, executando a linha 25, nós teremos esse resultado. O meu comando, que eu executei para obter esse resultado. As probabilidades a priori. Seria a probabilidade antes da estimação. Então, no meu banco de dados, uma empresa que eu retirar aleatoriamente dele terá 45% de chance de pertencer àquelas que faliram e terá 54% de chance de pertencer às empresas que não faliram. Eu tenho as médias dos grupos, então das empresas que faliram e não faliram, o valor para cada uma das variáveis. Com base nos valores médios, você pode determinar aquelas variáveis que são mais úteis na discriminação entre os grupos, que são aquelas que possuem valores médios diferentes entre os grupos. Então, nesse caso, veja que x1, 2 e 3 possuem valores relativamente diferentes entre os grupos, enquanto x4 possui um valor bem próximo, seja no grupo 1 e 2. Então, talvez a variável x4 não tenha uma capacidade suficiente para auxiliar na discriminação dos objetos que se deseja classificar. Por fim, nós temos o coeficiente da função discriminante linear. Você pode representar por isso a função discriminante de x é igual ao coeficiente vezes a variável. Então, esses valores vezes cada uma das variáveis vai resultar no valor da função discriminante estimada para os dados. E esse valor que será utilizado, então, posteriormente para classificar o elemento como pertencente a uma população ou a uma outra população. Os elementos são classificados como pertencentes à população de empresas que faliram se o valor dessa função discriminante, fd, estimado, for menor do que zero. Se ele for maior do que zero,
a empresa será classificada como uma empresa que não iria à falência. E a ideia é poder prever se a empresa iria falir ou não. Perceba que eu tenho LD1, eu tenho dois grupos, então eu terei apenas uma função discriminante. Se tivéssemos três grupos, por exemplo, eu estivesse classificando os eleitores como aqueles que votaram no candidato A, B e C e indecisos, então grupos igual a 3. Eu teria um número de funções discriminantes igual a 3 menos 1, igual a 2. Então, eu sempre vou ter um número de funções discriminantes igual ao número de categorias menos 1. Como o número de categorias é 2, a empresa que faliu e não faliu, 2 menos 1, uma função discriminante apenas. E interessante é poder fazer uma previsão. Então, com base nesses dados que eu estimei a função discriminante, no caso das empresas, você pode selecionar outras empresas, calcular x1, 2, 3 e 4 para estas, e inserir no seu importar, novamente, e estimar uma probabilidade para essas outras empresas. Para que eu possa fazer, então, essa estimativa, essa predição, eu terei que importar e instalar antes, caso você não tenha instalado antes, executando a linha 31. Após instalar, execute a linha 32 para carregar e a mesma também instale a 35 e execute a 36 para carregar. Na predição, eu irei criar um objeto de nome p.l, obtido por esse comando, em que d.l é o mesmo nome que eu tenho aqui. d.l, ou seja, é o objeto que armazena aquelas nossas estimativas para a função discriminante. Esse argumento é o pipe, predict é uma função para predizer e fal. Fal é o nome do banco de dados. Importante que seu banco de dados tenha as variáveis, seja esse ou seja um outro que você venha a importar, de mesmo nome, x1, 2, 3 e 4. Iremos executar. Então, obtive aqui o p.l. Eu terei a classe, posterior e x. Classe indique qual grupo cada objeto está sendo classificado, por meio da minha previsão. Posterior é a probabilidade a posteriori. Essa probabilidade é estimada aqui pelo método da função discriminante. E x é o valor da função discriminante estimada para os dados utilizados na predição. Que nesse caso eu utilizei os mesmos dados, tanto para estimar a função, quanto para predizer. Posso visualizar os nomes, então class posterior x, da mesma forma que nós visualizamos aqui. Interessante que quando você passa o mouse, aparece esse indicador aqui. Se eu clico sobre ele, aparece aqui na linha de comandos um comando. Vamos executar. Quando aparece dessa forma, se você clicar sobre ele e executar, será exibido no seu console os valores que estão aqui, que nesse caso é a probabilidade a posteriori. Então, pela minha função discriminante, a primeira observação tem uma probabilidade de 99% de pertencer às empresas que faliram e apenas 0,004 ou 0,4% de pertencer às empresas que não faliram. Você pode obter esses resultados executando este comando. A diferença é que nesse caso eu vou pedir head é uma função que me permite visualizar apenas uma parte. Então, PL, eu vou obter posterior, que é o nome do objeto que está dentro de PL. Então, posterior dentro de PL. Só que eu desejo visualizar apenas os 18 primeiros. Então, nesse caso, eu teria apenas 18. Isso é útil quando você tem muitas observações. Nesse caso, eu tenho apenas 46. Não traria grandes problemas se eu exibir todos. Da mesma forma, eu posso obter aqui apenas a classificação, que está dentro do objeto PL, class dentro de PL, para os 18 primeiros. Então, vou executar. Veja que o elemento 1
o primeiro, 1, 2, 3, 4, está em ordem, foi classificado como pertencente à população zero e conforme a probabilidade, 99% de pertencer à população zero. Vamos obter o valor da função discriminante, como o valor calculado para a função discriminante para o primeiro objeto, elemento, é menor do que zero, ele deve ser classificado como pertencente à população das empresas que faliram, y igual a zero, no nosso caso. Importante, após estimar, analisar a qualidade do modelo ou a qualidade do ajustamento. O que eu quero dizer como qualidade é a capacidade do modelo em classificar corretamente as empresas, os indivíduos, ao seu respectivo grupo. Existem alguns métodos, como o método de ressubstituição, em que eu utilizo o banco de dados tanto para estimar a função discriminante, como para analisar a sua qualidade do ajustamento. Um outro método é a divisão da amostra, em que da minha amostra eu estimo a função discriminante com 80% dos dados e os 20% restantes eu uso para classificar. Outro método é a validação cruzada, que consiste em retirar um elemento da amostra, estimar a função discriminante, classificar esse elemento retirado com base na função discriminante estimada. Posteriormente, eu retorno com esse elemento na amostra, tiro um outro elemento e classifico esse elemento retirado. Repito esse procedimento até que todos os N elementos da minha amostra tenham sido retirados e classificados. Nós iremos utilizar aqui um método mais simples, que é o primeiro da ressubstituição. Eu vou salvar dentro de L a média dos acertos aqui. P.L é o mesmo que está aqui, P.L class. Então, como eu classifiquei os elementos? Igual, igual, fal é o meu banco de dados e pop, minha variável que classificava. Vou executar somente essa porção dentro dos parênteses. Selecionei ela e executei. Então, veja, true e false. O que quer dizer true? É quando o classificado é igual ao que está no seu banco de dados. E false é quando eles são diferentes, ou seja, ele está classificado como 0, mas de fato era 1 o valor aqui, ou foi classificado como 1, mas o valor correto era 0. Min, vamos executar agora toda a linha 60 e obter um print. Aqui eu tenho em percentual todo esse valor. O que indica isso? 91,30, ou seja, 91,30% dos dados foram corretamente classificados por meio do meu método. Posso desejar analisar quão bem o método classifica as empresas que faliram e as empresas que não faliram. Por quê? Porque o custo para um investidor, por exemplo, investir em uma empresa que foi classificada como uma empresa que não iria à falência, mas de fato ela foi à falência, esse custo é muito maior para o investidor, porque ele perderá boa parte do seu recurso, se não todos, do que o contrário. Eu classificar uma empresa como que iria falir com base nas suas variáveis explicativas, mas se de fato ela não veio à falência. Então esse custo é menor para o investidor. Então por isso que nós desejamos em alguns momentos analisar a qualidade do ajustamento para cada um dos grupos. Nesse caso, então, eu vou usar uma função table simplesmente para representar na forma de uma tabela o resultado, relacionando falpop, ou seja, o valor que eu tenho na minha amostra, e o valor que foi predito pelo método. Aqui é o título, simplesmente, da linha ou da coluna, para simplificar a análise. Executando. Então, a classificação e o real. 0 e 1 era o que de fato ocorreu. Então, essa é a linha que de fato ocorreu. Se você olhar na coluna, é como foi classificado. Como assim? Então, uma empresa, 18 empresas de fato faliram e foram classificadas como queriam falir pelo método. Mas 3 empresas faliram, olhando na linha,
mas foram classificadas como empresas que não iriam à falência. Somando aqui, 21. Da mesma forma que 1 são empresas que não faliram e o 0 as que faliram. Então, uma empresa que não faliu foi classificada como que iria à falência. E 24 empresas foram classificadas como que não iriam à falência e de fato elas não foram. Você pode executar esta rotina também para ter uma tabela com a probabilidade. Nesse caso é table, os mesmos elementos até essa parte, os dois são iguais. Aqui eu tenho pipe e aqui sim que eu tenho prop table 1. O que quer dizer 1? Quer dizer que eu estou classificando na linha. Lembre que em uma matriz nós relacionamos linha coluna, então o que vem primeiro é a linha. Então 1 indica a posição linha. Ou seja, eu tenho 18 e 3. Vamos imaginar. Então eu tenho 18 dividido pelo total da linha, que é 18 mais 3, 21. Que é igual a 85, exatamente o que tem aqui. Se por acaso eu tivesse colocado 2, ele iria calcular dessa forma. Então, seria 18 dividido por 18 mais 1, que é tudo que tem na coluna, 19. Então, daria esse valor. Mas o que eu estou interessado é dessa forma aqui, tá? Na linha. E round para obter 3 casas decimais. Dessa forma, eu tenho que 85% das empresas que faliram foram classificadas corretamente e 96% das empresas que não faliram foram também classificadas corretamente. O método, então, teve um erro maior para as empresas que faliram, o que pode representar um custo maior. Essa rotina eu também poderia ter executado desta forma, eu tenho o mesmo valor. Então, basta fazer round, prop table, e incluir dentro de prop table a função table anterior. 1 indica para classificar na linha e 3 que é round. Este operador basicamente permite que eu execute de uma forma, talvez, dependendo da sua questão pessoal, um pouco mais fácil ou mais simples de visualizar, enquanto aqui eu concateno, insiro uma função dentro da outra. Por fim, posso utilizar uma matriz de confusão para analisar a qualidade do ajustamento. Vou executar então o valor predito, como nós vimos class, é como foi classificado. Observado vai ser um outro objeto simplesmente contendo os valores reais da minha amostra. Vou utilizar a função confusion matrix, em que o primeiro objeto é o predito e o segundo o observado. Vou executar. Vou obter vários indicadores. Aqui eu tenho a tabelinha, igual nós fizemos antes, só que aqui ele considera a referência, ou o real que eu tinha colocado aqui, ele coloca nas colunas. E o predito que estava na coluna, ele coloca na linha. Mas, simplesmente inverter a interpretação. Então, aqui 18 empresas que de fato faliram, foram classificadas como 0, ou seja, como iriam à falência, e 3 que eram a referência, ou seja, o real, que faliram, foram classificadas incorretamente como que não iriam à falência. Todos esses indicadores você pode obter a análise deles executando a ajuda do programa para a matriz de confusão. Você terá aqui como que é classificado, então a referência e o predito. Cada um então aqui seria o A, o B, o C e o D. E a forma para calcular, por exemplo, a sensibilidade, o A dividido por A mais C. Somente utilizando, vamos imaginar então, o A, nesse caso 18, dividido por A mais C, então o que está na coluna. A mais C é 18 mais 3. Vamos executar. Está aqui 85, 71, que é o mesmo valor que está aqui, 85, 71. Aqui você tem a interpretação como cada um dos índices foram calculados. Você pode consultar talvez a
material de ajuda e apoio também. Então, essa foi a minha função discriminante linear. Como calculamos a função discriminante quadrática? Basicamente, todos os procedimentos que executamos anteriores é válido para a função quadrática. O que você deve fazer é trocar a função LDA por Q de quadrática. Vou executar. Criei agora um objeto Q.D, que é uma lista também de 10 objetos, igualzinho a linear. Vou obter os resultados. Então, você vai obter a probabilidade é igual a priori, porque trata do meu banco de dados. E tem os valores médios também para cada uma. Vou obter então o valor predito da mesma forma, criando um objeto P.Q, utilizando o que foi estimado aqui pela função discriminante, predizendo, utilizando o banco de dados FAL. Novamente, você pode utilizar outro banco de dados, desde que o nome das variáveis sejam iguais. Pronto, criou o objeto. Vou classificar o acerto global, o valor médio, como nós fizemos antes. Pedi para exibir o valor, deu 0,93, comparando com o linear, que foi 0,91. A função discriminante linear teve um percentual de acerto menor do que a quadrática. Vou pedir a matriz de classificação, utilizando a probabilidade. Veja que nesse caso ele já classifica melhor as empresas que faliram, como de fato queriam a falência. Então o classificado foi 0 e o real de fato foi 0 em 90% dos casos. Ele classificou corretamente, o que foi maior do que o linear, que ele classificou como 85. Então, essa já seria o indicativo de que você deveria não utilizar a função discriminante linear na sua análise, para esse caso, para essas observações, mas sim a quadrática. Podemos obter a matriz de confusão novamente. Então, vou obter um predito.q agora. Então, lembre, class, eu tenho os mesmos objetos, é a classificação por meio da função, que agora é para a quadrática, p.q. Executando, vou obter o observado novamente e vou obter a matriz de confusão. Vou pedir ela para visualizar e aí eu tenho de novo as estatísticas. Existem outros métodos para executar a análise discriminante, além da função discriminante linear e a quadrática, que você pode obter dentro do pacote MES, utilizando o manual do pacote. Basicamente, essa é a ideia geral do vídeo de hoje sobre como estimar uma função discriminante linear e quadrática e como classificar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários. O link com o script e o banco de dados está disponível na descrição do vídeo. Até a próxima!